Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Saúde e Bem-Estar à Luz da Bíblia. Eu me chamo Moisés, sou Moisés Marques, sou terapeuta holístico, sou fitoterapeuta, naturopata e graduado em terapia ocupacional. O objetivo desse canal é justamente fazer uma análise clara, simples e compreensível da Palavra de Deus nos assuntos que concernem a saúde e o bem-estar. Inscreva nesse canal, deixe o seu like e contribua com esse projeto. Hoje nós iremos analisar a dieta original de Deus dada ao homem no Éden, como sendo a melhor. E hoje nós podemos em nossos dias também viver essa dieta? Nós iremos responder no decorrer desse pequeno vídeo. Nós queremos também enfatizar que nós iremos, de forma clara, analisar dois textos principais da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 29 e o capítulo 3, verso 18. Antes, porém, gostaria de convidar todos os nossos queridos internautas aí do outro lado, juntamente comigo aqui. Vamos então dobrar os nossos joelhos, aqueles que puderem, os que não puderem, declinem suas fontes. Vamos fazer uma oração e orar ao nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento entramos em Tua augusta presença. Te pedimos orientação, que Ele nos ilumine, Senhor, esclareça nossos entendimentos para compreender a Tua vontade. Abençoai também todos os internautas que assistem a esse vídeo. Nos dá a Tua bênção, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Segundo o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 29, aqui é apresentado a dieta original que Deus deu ao homem, a primeira etapa da dieta. Nessa primeira etapa, era uma dieta constituída unicamente de frutas. Vamos a uma análise do texto. Gênesis 1, verso 29. Disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e toda que está sobre toda a face da terra, toda árvore em que há fruto, e toda árvore que há semente, se-vos-á por mantimento. Agora o capítulo 3, versículo 18 diz: Espinhos e cardos também produzirá, comerás a erva do campo. Nesses dois textos aqui está delineado, está apresentada à humanidade a dieta original que Deus deu aos nossos pais, Adão e Eva no Éden. E no contexto anterior, nós compreendemos do capítulo 1 que Deus formou o homem segundo a sua imagem e semelhança. O homem não trazia somente a aparência de Deus no físico, como também Deus o criou semelhante a si, com um aspecto moral, intelectual e espiritual, segundo a sua vontade. O homem parecia com Deus no aspecto moral, físico e intelectual. O homem foi criado perfeito, em plena harmonia com Deus. Na dieta original, Deus ele possibilitou o homem viver também à altura desse plano original de Deus, viver em harmonia com Deus. No capítulo 1, versículo 29, nos diz que Deus deu todas as variedades de frutas e as frutas que dê semente. Aí estão as classificações das principais frutas. Havia uma variedade de árvores no jardim. O contexto do capítulo 1 diz que Deus deu liberdade ao homem de comer de todas as árvores do jardim, com exceção de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores o homem poderia comer. Imaginemos que era uma infinidade de árvores e que o homem poderia comer o seu fruto. Ali havia as classificações das principais frutas que hoje nós conhecemos. Havia as frutas ácidas, como limão, como laranja, como maracujá. Havia as semiácidas, como manga, como graviola, fruta semiácida, né? E maçã. Havia também as frutas doces, mamão, banana. Havia as oleaginosas, contendo aí a castanha do Pará, a castanha do caju. Havia também noz, avelã, havia também amêndoas. E o próprio coco e o abacate como frutas oleaginosas e outras variedades que poderíamos aqui citar. Havia também as frutas hídricas, como melancia, melão e outras variedades. O homem vivia unicamente de um regime
de um regime à base de frutas, lá na primeira etapa da alimentação. Esse regime proporcionava ao homem manter um equilíbrio total com a saúde. Deus havia colocado uma temperatura interna no homem que nós devemos ter hoje se quisermos gozar saúde, entre 35 a 37 graus. Você manter essa temperatura, a pulsação pulsando sempre antes de 70 pulsos por minuto, e essa temperatura entre 35 a 37 graus, foi o que Deus projetou para o homem. E hoje nós temos essa possibilidade. Esses vídeos vos trarão conhecimento de como você deve fazer isto. Ali, nesses alimentos, havia 4 classificações especiais da alimentação. Havia os alimentos construtores, havia os alimentos energéticos, os reparadores, bem como os alimentos reguladores. Nos alimentos construtores, nas frutas estavam os minerais. Nos alimentos reparadores estavam vitaminas, bem como minerais. Nos energéticos estavam as enzimas das frutas, bem como sua parte líquida, hídrica, a água contida ou o suco puro das frutas. Havia também os reguladores, justamente essas enzimas, que as frutas contêm. E essas 4 classificações era a base da alimentação do homem, contido aí nas frutas a princípio dada por Deus àquele casal. O homem poderia tirar das frutas calorias, poderia tirar água, poderia tirar carboidratos, poderia bem como também tirar gordura, nas frutas oleaginosas aí. Na segunda dieta, após o pecado, na experiência do homem após o pecado, Deus não permitiu que o homem utilizasse outro artigo de alimento a não ser o alimento in natura, o alimento natural provindo da terra. Em nenhum momento Deus permitiu que o homem tirasse a vida das inocentes criaturas, dos animais e fizesse disso um artigo de alimento. Pelo contrário, ele acrescentou agora a erva do campo, no capítulo 3. Comerás a erva do campo. Na erva do campo poderemos aqui classificar as raízes, como batata, inhame, e outras variedades. Poderemos também classificar aqui as sementes, que são os cereais, semente de chia, semente de linhaça, gergelim, semente de quinoa, semente de amaranto e outras variedades aí como milho, trigo. Não o trigo modificado, que hoje foi modificado, mas o trigo puro, sem essa modificação genética, sem o acréscimo do glúten, que não faz bem à saúde. Nós veremos em vídeos posteriores. Temos também, nesses alimentos aí, todas as variedades de verduras que nós utilizamos, que é onde é a nossa maior fonte de minerais, e Deus coloca à nossa disposição. O homem, tanto é uma prova que quando Adão experimentou o pecado por sua livre permissão, ele consentiu juntamente com a sua mulher, mesmo após o pecado no Éden, na experiência do Éden, o clima totalmente adverso, tudo mudado, Deus deu esse regime para que o homem pudesse lavrar a terra e cultivar uma fonte maior de proteínas através das leguminosas, fazem parte das ervas do campo, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, o próprio feijão soja e outras variedades de proteínas que são fontes de proteína. A soja, por exemplo, a ervilha e a soja e a lentilha têm quase 23% de proteína de ótima qualidade. Então o homem agora foi para essa nova experiência no Éden, Deveria então seguir essa nova experiência lá no Éden. Mas Deus proveu esse alimento. Então esses alimentos, frutas e a erva do campo, cereais, leguminosas, tubérculos, que são as raízes, e essa gama toda de alimentação deveria então permear a vida do homem após o pecado. É uma razão tão grande que o homem viveu, Adão viveu 930 anos de sua existência, comprovando aqui que realmente o alimento original dado por Deus lá no princípio, ele é um alimento completo. Não precisamos utilizar alimentos de origem animais para manter a vida. Se seguirmos o plano de Deus, não adoeceremos com facilidade, ou talvez não adoeceremos de doenças básicas como diabetes crônicas, câncer e outros tipos de doenças que hoje acometem a sociedade porque eles não seguem o plano original de Deus.
Para ser feliz e ter saúde, vamos então optar pelo plano original de Deus, voltar às origens. No próximo vídeo nós então veremos que você pode obter, por meio dessa dieta original, uma excelência em sua saúde. Um abraço, até mais.